Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Neste episódio, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos falar na primeira parte sobre a situação no Mali, onde a junta militar luta para sobreviver perante os avanços dos rebeldes tuaregues e dos jihadistas ligados à Al-Qaeda, que dominam uma grande porção do norte do país. Também conversaremos sobre as eleições legislativas em Cabo Verde, que se disputam no próximo domingo, 17 de maio. Ao fim de 10 anos no poder, será que o desgaste da governação cobrará a fatura e arredará o MPD e Ulisses Correia e Silva da governação? Será que o Presidente da Câmara da Cidade da Praia, Franklin Carvalho, líder do PAICV, tem capacidade para imitar o atual Primeiro-Ministro que, antes de ganhar as legislativas de 2016, também liderou a Câmara da capital cabo-verdiana? Na segunda parte, o nosso entrevistado é o professor Francisco Noa, que vem conversar connosco sobre o lançamento pela Editorial Caminho da segunda edição de Império, Mito e Miopia, Moçambique como Invenção Literária, originalmente publicada em 2002. Uma tese de doutoramento sobre um tema arriscado na altura, a literatura colonial e a sua importância ou a sua falta de importância, quer na história da literatura nacional moçambicana, quer na literatura portuguesa. Quase um quarto de século depois, com o aprofundamento dos estudos africanos e o avanço do conhecimento sobre o colonialismo português, nomeadamente em Moçambique, o que pode trazer esta obra aos estudiosos da cultura e da literatura portuguesa e a sua importância para a construção dos mitos portugueses, do Império Colonial à nação pluriétnica do Minha Timor, que o Estado Novo construiu e a que se agarrou como fundamento teórico para a teimosa resistência à inevitabilidade da independência das suas colónias. Feita a introdução, avancemos então com a conversa. O Mali e a junta militar que governa o país desde os dois golpes de Estado em 2020 e 2021 estão em crise profunda, depois dos separatistas tuaregues e os islamistas radicais ligados à Al-Qaeda terem unido forças para lançar ataques contra as forças governamentais no final de abril. A aliança entre a Frente de Libertação da Azawad e o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, formado pela Al-Qaeda do Magreb Islâmico e pelos grupos armados malianos Ansar Dine, Al-Murabitun e Katiba Massina, e os ataques coordenados lançados contra os militares malianos e as forças russas que lhe dão apoio, mostrou, em primeiro, que os militares que deram o golpe porque os civis não estavam a conseguir avanços na luta contra os vários grupos insurgentes estão a falhar redondamente no seu propósito de quebrar os insurgentes. Em segundo, que a expulsão dos militares franceses e dos aliados ocidentais que ajudavam o governo na luta contra a insurgência não trouxe nada de novo, antes pelo contrário. Os amigos russos do African Corps, antigo grupo Wagner, ao invés de combaterem os insurgentes, preferiram negociar a sua retirada a arriscar a vida e a suster os ataques em grande escala separatistas e jihadistas. Como disse esta semana no Sweden Herald a investigadora Gabrielle Curling, do Instituto Nacional de Investigação em Defesa da Suécia, a vulnerabilidade da junta militar está a tornar-se muito clara para toda a gente, mostrando que o governo montado pelos militares não é tão forte nem tão estável como queria fazer crer. A ofensiva lançada ao mesmo tempo em várias cidades, incluindo a capital Bamako, junto com o atentado que matou o ministro da Defesa, o general Sadio Camara, número 2 na hierarquia do poder e o principal defensor da aproximação em Moscovo, e do esfriar das relações com a França, deixa muitas dúvidas de que os militares tenham capacidade para se manter no poder. Professor, o que é que pensa de toda esta situação no Mali? Bom, é uma situação que me deixa, por um lado, triste. Eu queria utilizar um termo alemão aqui, Schadenfreude, portanto, aquela alegria que a gente sente no infortúnio dos outros. Sim, sim. Mas não sei, não dá, não é? Porque é sofrimento. O Mali não está bem. Mas essa Schadenfreude viria do fato de que isto era uma coisa que já era de esperar. Estas ditaduras, estas três ditaduras, no Mali, Nigéria, Burkina Faso, são uma das piores coisas que aconteceram na evolução política africana dos últimos anos. Né? É tudo muito retrógrado, tudo muito... Sabe, não faz absolutamente nenhum sentido. E o que me deixa triste é constatar a maneira como o continente africano sempre fica vulnerável a este tipo de liderança política, né? Gente que consegue conquistar o poder, normalmente pela via das armas, não faz nenhuma ideia do que significa exercer o poder,
e faz um aproveitamento grotesco de ressentimentos, alguns dos quais são legítimos, de uma certa memória, de uma certa narrativa que existe sobre a relação que o continente africano tem com, sobretudo com a Europa, e o caso da África Ocidental, a relação que ela tem com a França. Há um aproveitamento quase macabro desse tipo de narrativa e depois colocam os seus próprios países e os seus próprios povos naquela situação. Portanto, essa é a minha primeira reação ao que está a acontecer no Mali e dói, porque nos últimos 10 anos praticamente vou ao Mali uma vez por ano e vejo a deterioração das condições lá, vejo a soberba dos que detêm o poder, sabe, é muito triste. Mas acha que há a possibilidade de, primeiro, de que haja uma queda do governo militar e que os tuaregs e os jihadistas consigam alcançar o poder em todo o país, ou poderá haver uma secessão da parte norte como os tuaregs querem? Bom, essa secessão, na verdade, quer dizer, do ponto de vista prático, já existe. Na prática existe. E é curioso que esta questão tuareg, que é naturalmente importante, ela precisa de ser discutida, o Mali precisa de encontrar uma solução para isso. Não só o Mali, mas todos os países daquela região. Mas que ela ganhou esta força também em resultado de um golpe de Estado completamente desnecessário, né? Que um sargento fez aí, já não me lembro em que ano em que foi, mas uma coisa completamente louca, e é isso que deu força à rebelião tuareg, né? E completamente desmembrou o Mali. Então, o meu receio, e eu digo isto com um certo cuidado, o meu receio é de facto que este governo caia. Ele não tem como se manter no poder, né? Ou vai cair por dentro, esta tentativa de golpe de Estado vem de dentro, né? Ou então vai cair pela força das armas dos Tuareg. E não sei se isso vai ser uma boa solução para o Mali, né? O problema está aí, né? Então, a gente há de ver, né? Mas o que é certo neste momento é que este governo não vai conseguir manter-se. Nem este, nem o que está no Niger, nem o que está em Burkina Faso. Né? São governos instáveis, né? Inseguros, e não vão conseguir manter-se. Né? Eu, ao mesmo tempo, também sinto triste por causa de Tombuctu, por exemplo, que foi no passado um farol do estudo do Islão e que hoje tem essa luz apagada, ou seja, está o lado mais obscurantista da região islâmica a dominar essa zona. E isso é triste também. Ou seja, todo esse passado iluminado do Islão que se apaga um pouco com esta dimensão completamente atroz da interpretação daquilo que é a religião. Não, isso também, estamos num modo de tristeza, né? Deixa-me também triste porque eu acompanhei muito de perto esta questão da preservação dos manuscritos. Eu fazia parte da comissão científica de uma fundação alemã, Gerda Henkel, que investia muito dinheiro na preservação do patrimônio cultural da humanidade. E então tinha vários projetos, financiava vários projetos para a preservação, para, por exemplo, a digitalização dos manuscritos, né? E das várias vezes que eu estive lá no Mali, acompanhei de perto esse processo de digitalização, portanto, a pessoa que na verdade está muito à frente daquilo, que conseguiu recolher muitos manuscritos lá de Tombuctu, mas não foi nem a metade, né? Porque sabe, praticamente lá todas as famílias têm uma biblioteca privada, né? É quase assim, né? Então, esta rebelião tem também esse lado, né? Compromete todo um trabalho de preservação de memória e não só, compromete toda uma ideia de cultura, né? Que fica muito afetada pela instabilidade e pela cultura política que é capaz de se impor naquele país. É de facto uma situação preocupante, mas tudo isso aqui, só para ver se a gente apanha a curva, tudo isso aqui tem a ver com cultura política, tem a ver com a vulnerabilidade do continente africano,
a este tipo de liderança. Estes três aqui, no Niger, Mali e Burkina Faso, são talvez o extremo mais radical, mas, na verdade, uma boa parte da liderança política africana padece deste mal, de falta de respeito pelos outros, né? No fundo é isso, é falta de respeito pelos outros. Portanto, é uma cultura política que não está baseada no respeito, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, procura sempre se legitimar com um discurso que diz que é para preservar a dignidade dos africanos, né? O facto dos russos terem comportado como se comportaram no Mali também poderá ajudar a desincentivar a outros países africanos que queiram pedir ajuda a Moscovo. Agradou muito saber que, pronto, eles tinham sofrido este desaire, porque infelizmente é uma coisa fantástica. Infelizmente, na cabeça de muita gente em África, na cabeça de muitos líderes políticos e de muitos intelectuais em África, Putin é de facto um modelo, sabe? Eu não consigo perceber. Quer dizer, eu quando vejo isso aí, eu confirmo esta intuição, quer dizer, confirmo porque é que as coisas não podem estar bem no nosso continente. Se o nosso modelo é um indivíduo como Putin, né? Então, o desaire que ele sofreu lá, para mim é uma boa notícia. Passemos então ao segundo tema. Os cabo-verdianos vão de novo às urnas no próximo domingo para renovar o Parlamento de 72 deputados e escolher o governo para os próximos 5 anos. Depois do Movimento para a Democracia ter vencido as últimas 2 eleições com maioria absoluta e numa altura em que o mundo enfrenta a nova crise global, como a guerra no Irão a afetar profundamente o preço dos combustíveis e a reduzirem muito as viagens de avião, problemático para um país insular cujas receitas dependem muito dos turistas que chegam por via aérea, seria de pensar que estaríamos a ponto de assistir a uma alternância no poder com o regresso do PAICV. Mas, se o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva conseguiu superar a crise da pandemia nas eleições de 2021, perdendo apenas 2 deputados e mantendo a maioria absoluta, parece que ainda não será desta que o PAICV conseguirá destornar o MPD. Em tempo de crise global, os eleitores tendem a ser mais conservadores nas suas escolhas, preferindo o que conhecem, mesmo que estejam algo descontentes, do que a mudança para o desconhecido. E Franklin Carvalho, que está há menos de um ano na liderança do PAICV, resolveu fazer uma campanha com base em muitas promessas populistas que, em tempo de vacas magras, faz desconfiar e muito da sua fiabilidade. Além disso, Ulisses Correia Silva viu esta semana o Fundo Monetário Internacional dar-lhe um grande empurrão ao garantir que o país está bem preparado para enfrentar os desafios da crise global atual, depois de um 2025 com um crescimento real do PIB de 6,3%, ajudado pelo número recorde de turistas, um consumo privado resiliente e um maior investimento público. A única sondagem disponível foi realizada em dezembro pela Afrosondagem e nessa altura o MPD surgia à frente com 31%, seguido do PAICV com 25% e da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática com 4%. Estes 3 partidos são os únicos que têm representação parlamentar desde 2016. Mas estes resultados da sondagem não só já se passaram muitos meses em relação à sondagem, como nessa altura os indecisos somavam 39%, o que inviabiliza qualquer previsão que possa ser feita a partir destes números. Mesmo não podendo afirmar quem virá a vencer as eleições, porque não somos futurologistas, parece-me que podemos adiantar o prognóstico, seja qual for o resultado, Cabo Verde continuará um país estável e com tranquilidade pós-eleitoral, não lhe parece, professor? Eu acho que essa aqui é a boa notícia, né? Para além de saber quem é que vai ganhar, eu tinha a impressão de que o PAICV tinha boas hipóteses, né? Porque não é que o atual governo estivesse bem. Eu lembro-me, sobretudo, acho que foi no ano passado, quando houve a remodelação governamental e que foi feita de forma um pouco controversa. Então, havia um pouco a sensação de que o governo estava mesmo não sei, a cavar a sua própria cova, né? Mas pronto, nós vamos ver o que é que vai acontecer, mas o mais importante para mim, e sobretudo depois de nós termos falado do Mali, é saber que temos aqui um exemplo de um sistema político que está a funcionar, que está a saber gerir os seus problemas de forma pacífica. Isso só é muito bom. E a boa notícia é que cada processo eleitoral reforça o sistema político cabo-verdiano. Isso é muito bom. Os números divulgados pelo FMI na derradeira semana da campanha eleitoral poderão ter influência no resultado das urnas. Acha que isto pode ser visto como propaganda desleal por parte do governo?
ao ter o FMI a falar na última semana de campanha? Sim, bom, não é inocente. Depois, não é inocente. Acho que o próprio governo cabo-verdiano a ter feito esse cálculo. Pronto, mas isso mostra também, digamos assim, a vulnerabilidade dos nossos países, né? O fato de nós termos esse tipo de dependências faz com que os nossos processos internos sejam também afetados por toda uma gama de atores externos, né? E, e creio que a oposição tem que fazer a sua campanha também contando com isso aí. Vai ser interessante realmente ver até que ponto é que o comportamento eleitoral dos cabo-verdianos vai refletir os esquemas analíticos que nós temos na sociologia política, né? Não sei, em tempos de crise não se muda de governo ou não sei qual. A gente vai ter que ver isso, se isso vai funcionar no caso cabo-verdiano ou não. Ok, vamos encerrar por aqui a primeira parte e passar à nossa entrevista. No final dos anos 90, a princípio dos anos 2000, a tese de doutoramento em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa de Francisco Noa, nascida em 1962 em Inhambane, Moçambique, era um tema que suscitava pouco interesse geral e académico. Nem ao Portugal que entrava no novo milénio lhe interessava a literatura colonial portuguesa, nem ao Moçambique que se reconstruía depois da Guerra Civil se sentia com vontade de assumir como seu o passado do país durante a ocupação colonial. Quase um quarto de século depois, as investigações e a reflexão sobre o colonialismo português generalizaram-se, quer no espaço público, quer no espaço académico, daí que a recepção entre a indiferença e a frieza que império, mito e utopia Moçambique como invenção literária teve em 2002, na sua primeira edição, possam transformar-se hoje em interesse genuíno por esta obra de investigação sólida, assente em bases teóricas extensas e muito bem escrita. Professor Francisco Noa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste podcast. Começava exatamente por lhe perguntar se essa indiferença e frieza com que o livro foi recebido em 2002, de que fala na pequena nota que escreveu para esta edição, o deixou triste na altura ou já esperava pelo tema que isso poderia acontecer? Boa tarde, assim António e o Elise, que é um velho companheiro de armas. Bom, e obrigado mesmo por estar aqui. O que mostra que de facto há um salto em relação a 2002, quando o livro foi lançado, porque nessa altura o único órgão de comunicação social que se interessou foi a RDP África, e pronto, e fez toda a cobertura e deu todo o apoio. Estou-me a lembrar sobretudo de David Borges, nessa altura. E agora, pronto, o fato de estar aqui neste podcast de António Rodrigues com o Elísio Macamo, no público, mostra que pronto, que ainda há algum interesse por uma certa comunicação social. Mas eu, na altura, não fiquei triste, devo dizê-lo, porque a minha expectativa era muito baixa. Eu fiz esta tese, era para cumprir uma obrigação académica, que era fazer o doutoramento, e essa obrigação vinha na sequência do trabalho que eu tinha feito no mestrado. A minha tese de mestrado foi sobre o Rui Knopfler, que é um poeta moçambicano, muito controverso, mas que também é português, e que vivia o estigma de ter sido embora em 74, 75, por não se ter identificado com a ideologia. E isso levou a um ostracismo do Rui Knopfler, e inclusivamente pondo-se em causa essa questão da sua nacionalidade, neste caso literária, né? E eu fiz todo esse trabalho, e enquanto fazia o trabalho sobre o Knopfler, várias pessoas diziam, ele é um autor colonial, ele é um autor colonial. Perguntavam-se se era um autor colonial. E eu confesso que na altura não tinha condições para responder com convicção que era esta coisa do autor colonial. Embora claramente para mim ele fosse um autor moçambicano, por todas as problemáticas que ele representava. E enquanto ia fazendo a tese de mestrado, este bichinho foi ficando de que eu tinha que resolver este problema. Também era muito importante para pôr ponto final a esta ambiguidade que havia em relação ao Knopfler, se era português, neste caso se era colonial, se era africano. E então, quando terminei a tese do mestrado, imediatamente decidi lançar-me nesta empreitada, digamos, de perceber o que é esta coisa de autor colonial, literatura colonial.
Foi então quando mergulhei e apercebi-me que era uma espécie de uma literatura morta. Num dos congressos em que eu participei sobre literatura em São Paulo, eu chamei que a literatura colonial era uma espécie de um paradigma submerso. E, obviamente, à medida que eu ia mergulhando, ia-me apercebendo da complexidade, porque o que fui vendo é que alguns autores tinham uma leitura muito redutora. A maior parte dos autores tinha uma leitura redutora. Uma coisa que os portugueses, os europeus, escreveram sem nenhuma importância estética e que, pronto, não é assunto. Né? Foi mais ou menos isso com fui confrontado. Mas o meu dia a dia no processo de pesquisa foi-me percebendo que é um assunto muito sério, né? Por vários motivos, obviamente, porque estamos a falar, é verdade, de obras de imaginação, que é a literatura, e nós sabemos que obras de imaginação têm esta característica de ampliar, digamos, a realidade, sem necessariamente negar a realidade. E ela foi mostrando aspectos que nem os livros de história, nem outros livros de outras áreas do conhecimento me concediam, me permitiam chegar a eles. Portanto, que havia toda uma complexidade, que havia toda uma profundidade, eu diria mesmo humana, né? Apesar de todos os problemas inerentes às representações que eram feitas em relação aos africanos, em relação aos negros. Então, para lhe dizer que não fiquei triste, acho que, como lhe digo, a minha expectativa era baixa. Depois de defender, conversei, assim, muito informalmente com o Zeferino Coelho na altura, se ele estaria interessado em publicar, porque eu também tinha um certo interesse que o livro fosse conhecido. E o Zeferino Coelho abraçou imediatamente o projeto, publicou, em 2002 o livro saiu. Mas chocou exatamente com essa indiferença, com essa frieza que eu me refiro, mas por razões óbvias. Né? Senti naquela altura, quando estava a fazer a tese, que estava a ser demasiado adiantado para o tempo, com o tema? Essa é uma pergunta que tem um caráter um pouco paradoxal, porque eu estava a falar do passado, né? Bom, eu penso, em nenhum momento me ocorreu essa ideia de que estaria adiantado, como ocorreu que estaria a ser possivelmente muito ousado, que não foge muito, talvez, estaria a ser muito ousado por causa da mentalidade portuguesa, que há 24 anos ainda era muito conservadora, continua a ser, mas na altura era muito conservadora e, sobretudo, tinha muitos problemas, e que se mantêm também, né, em lidar com este passado, que era um passado muito recente, que tinha a ver exatamente com a situação colonial. E eu tinha consciência, e a experiência do Rui Knopfler, de certo modo, deu-me uma tarimba para lidar com todos os problemas que fui tendo, mesmo na elaboração das duas teses. Tive muitas resistências, tive muitas perplexidades, quer em relação ao Rui Knopfler, aqui em Moçambique, aí em Portugal. Né? Então, quando mergulhei na literatura colonial, tive também exatamente algumas resistências e alguma incredulidade das pessoas. Mas tu não tens mais nada para estudar e vais estudar essa coisa. Mas eu, à medida que ia estudando, ia percebendo que era urgente estudar a literatura colonial, não só por causa do interesse que Portugal eventualmente teria, mas para nós os africanos, para nós os moçambicanos, porque a literatura colonial tem esta virtualidade de ela ter inaugurado, a nível da escrita, a representação da África e dos africanos, e dos negros, neste caso. E ela, obviamente, ao inaugurar essa representação, também concorreu exatamente, é por isso que eu falo invenção, né, da ideia de invenção, para inventar esses moçambicanos, para inventar esses africanos, para inventar a África, de certo modo. Não? Porque a escrita, neste caso a escrita literária, como discurso, é uma forma de poder. E eu poder representar, poder falar sobre alguém, poder nomear, né, implica sempre um poder. Portanto, de certo modo, a literatura colonial prolongava aquilo que era a situação que se vivia nas então colónias portuguesas. Muitos parabéns pela obra. Eu estive recentemente em Lisboa e recebi a cópia do Antônio. Mas eu já tenho a minha também. Ah,
num primeiro momento, fiquei fascinado, quer dizer, o título fascinou-me, não é? E trouxe à memória, não é, o título do Valentin Mudimbe, A Invenção de África, que basicamente fazia o mesmo tipo de argumento, né, de que há uma representação que se faz de África e que, portanto, a África que nós damos por adquirido é, na verdade, o resultado de todo esse exercício de representação que foi feito pelos europeus. E em certa medida, esta tua ideia de uma literatura colonial acaba, na verdade, dizendo um pouco a mesma coisa. Então, o que eu queria talvez saber, porque tu falas também no livro, sobretudo na introdução, tu levantas esta questão de saber toda a literatura que foi feita no período colonial. Nós podemos considerar essa literatura colonial ou então é colonial na intenção? Por exemplo, Rui Knopfler, por exemplo, Luís Bernardo Uana, por exemplo, como é que nós classificamos esta gente? De facto, em relação ao título, sobretudo em relação ao subtítulo, a minha inspiração foi o Eduardo Said com Pois. o orientalismo, né? Orientalismo. Portanto, Oriente como a invenção do Ocidente, né? E em relação a esta questão da demarcação, que é uma questão fundamental na discussão sobre não só a identidade dos sujeitos, mas na discussão da identidade das próprias obras, até que ponto as obras produzidas na situação colonial, no contexto colonial, onde elas deveriam ser inseridas. O Brasil, de certo modo, resolveu isso, porque fala de um período colonial, antes da independência, em 1822, e inclui tudo lá, tanto como literatura que foi escrita no período colonial. No nosso caso, o que aconteceu é que a presença colonial em África e, sobretudo, o surgimento das elites, as primeiras elites letradas nos inícios do século XX, começaram a trazer ao de cima a questão, digamos, da dualidade identitária, se quisermos, desses sujeitos que oscilavam entre a sua origem africana e o aporte cultural que eles tinham exatamente no Ocidente, através da educação, através da religião e de todos os processos aculturativos que passamos por eles durante o período colonial. E a questão identitária tornou-se muito presente desde o início, mesmo no nosso caso em Moçambique, se recuarmos aos albazines, passarmos pelo Rio de Noronha e passarmos depois pela geração, que é a geração do itinerário, que nos anos 40 funda aquilo que é exatamente a literatura moçambicana. E isso foi muito importante porque serviu para fazer essa demarcação entre aquilo que é o imaginário colonial e aquilo que era o imaginário nacional. Há uma entrevista da Noémia de Souza ao Michel Laban, em que ela, de certo modo, explica um aspecto fundamental sobre as nossas literaturas. É que as nossas literaturas inauguraram a ideia da nação antes da independência, pelo menos da nação cultural. E ela diz que uma das coisas que a estimulou a escrever é que ela não se identificava com aquilo que estava representado exatamente nos autores coloniais. Porque eles debruçavam-se sobre a África, debruçavam-se sobre os africanos, falavam sobre os negros e as negras, mas sempre numa perspectiva extremamente preconceituosa. E o que é interessante é que esta geração, quer em Moçambique, quer em Angola, quer em Cabo Verde, tem como referências, digamos, inspiradoras da sua literatura, a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Portanto, a literatura portuguesa metropolitana, porque esta não tem contacto com a África. E as coisas que ela diz sobre a África são coisas que praticamente são muito superficiais. Diferentemente dos autores coloniais, que muitos deles estavam efetivamente em África, conheciam a realidade africana. O único e o grande problema que existia é que era um conhecimento truncado, era um conhecimento baseado em estereótipos, era um conhecimento
que nós podemos considerar um conhecimento preconceituoso. Então, era mais fácil para os autores nacionais demarcarem-se do imaginário colonial, afirmando aquilo que era o espaço territorial com o qual elas queriam se identificar. Então, o que nós temos, de facto, é que a ideia da nação, ela é discutida, ela é desenvolvida muito antes da independência. Aliás, nós temos o fato de, nos inícios dos anos 50, terem se reunido um grupo de pessoas, onde estava Noémia de Souza, onde estava o Ricardo Rangel, o José Craveirinha, e escreveram uma carta a pedir a independência de Moçambique. Portanto, durante esse período colonial. Então, o que acontece com as literaturas africanas é que elas, muito antes de existir o país político, o Estado de Nação política que nós conhecemos em 65, elas já tinham esta consciência de que havia um território cultural, simbólico, que era preciso assumir, que não era assumido pela literatura colonial. Então, não sei se consegui ser claro em relação a isso. Sim. Não, acho que essa é uma distinção muito importante. Eu, por exemplo, não tinha consciência de que tinha havido esse tipo de iniciativa dos próprios autores. E isso faz muita diferença, né, para esta discussão. E estou-me a lembrar, a propósito disto, daquela discussão que houve, mas já foi há muito tempo, já não me lembro de todos os detalhes, mas uma discussão que foi provocada, acho que foi por Alfredo Margarido. Exatamente. Exato, quando ele pôs em questão algumas ideias que nós tínhamos sobre certas pessoas como fazendo parte da literatura moçambicana ou não. Eu só queria acrescentar aqui um aspecto importante do ponto de vista desta demarcação. É que o Eduardo Lourenço fala muito disso, e isso foi objeto de alguma controvérsia em Portugal, quando ele fala da questão da hiperidentidade. E este funcionou, de certo modo, como um pressuposto, um critério. É que o autor colonial não tem crise identitária. O autor colonial, ele é assumidamente um português que está na colônia. Em nenhum momento a sua identidade como português sofre qualquer tipo de mácula. Diferentemente do autor nacional, do autor moçambicano, neste caso, ou mesmo do autor angolano, ou mesmo do autor santomense, ou do senegalês, ou quer que seja, em que esses revelam uma crise identitária. Eu falava no início de que nas primeiras décadas do século XX, onde começa a surgir esta consciência nacionalista, né? Onde começa a surgir esta consciência cultural, nessas primeiras décadas, o que nós vamos reparar é que muitos desses autores são mestiços. Mas não são mestiços apenas culturalmente, são mestiços biologicamente. Se nós olharmos para aquilo que são as grandes referências fundadoras da literatura moçambicana, são praticamente todos eles mestiços, né? Biologicamente mestiços. E esta questão racial é uma questão muito importante, porque, diferentemente do que muitas correntes tentam mostrar, é que o colonialismo português foi estruturalmente racista. Particularmente em Moçambique, isso foi muito sensível. Nós, quando fazemos a diferença, por exemplo, entre o perfil do colono que vai para Angola ou o perfil do colono que vai para Moçambique, há uma diferença. É que, enquanto que o perfil do colono que vai para Angola, dominantemente de pessoas de origem muito humilde, que vêm do interior, aquilo chamava das eiras em Portugal, enquanto que o colono que vai para Moçambique, já isso no século XX, são funcionários públicos. É por isso que nós temos, em termos topográficos, um espaço que é o espaço urbano, que está completamente distanciado daquilo que é o espaço suburbano e daquilo que é o espaço rural. Só para teres uma ideia, 97% ou mais de 97% dos habitantes da cidade colonial eram brancos em Moçambique. Então, para dizer que esta dimensão racial está muito presente e deve estar muito presente e deve ser muito equacionada na discussão sobre a presença colonial em África, mas sobretudo colonial portuguesa, mas sobretudo em Moçambique. E que ela depois vai ser geradora de uma série de conflitos, de contradições que nós vamos encontrar nestes autores. Nestes autores que eu me referi, que são biologicamente mestiços, porque viviam no seu dia a dia esta situação.
uma Noémia, um Craveirinha, que nós sabemos, por exemplo, no caso de Craveirinha, o Craveirinha foi separado na infância pelo pai branco, foi separado da mãe negra. E cresceu com a madrasta, que era branca portuguesa. Então, há uma série de elementos, não só de natureza subjetiva, pessoal, privada, mas também social, que mostram claramente que nós estamos perante uma sociedade, como diria Fanon, claramente dividida. Né? E a nossa era claramente dividida. E, pronto, os registros são muito claros. E a própria literatura colonial ajuda-nos a perceber isso. Porque a literatura colonial, o que ela faz é representar, obviamente literariamente, através da poesia, através do conto, através do romance, mas sobretudo através do romance, aquilo que eram as vivências no espaço colonial. Portanto, com as suas contradições, com os seus conflitos, com as suas tensões, né? E que geraram exatamente estes seres que nós podemos considerá-los seres problemáticos. Os fundadores desta ideia de nação são problemáticos porque são seres divididos. Ora bem, isto na literatura colonial não acontece. O autor colonial não tem nenhuma crise identitária. Portanto, esta ideia do Eduardo Lourenço, que eu subscrevo, da hiperidentidade, é uma ideia crucial para entender esta literatura. É um olhar, a questão da alteridade em relação à África é uma questão extremamente profunda. Se nós formos olhar para o caso do Knopfler, o Knopfler, na sua obra, ela assume esta alteridade, eu e os outros. Aliás, o primeiro livro do Knopfler é O País dos Outros. Né? Mas depois toda a sua escrita é de um sujeito em crise em relação a essa condição de alteridade. Apesar desta literatura colonial responder a paradigmas de construção do Estado Novo e essa ideia, e toda essa ideia subjacente, a verdade é que acabou por se tornar quase que revolucionária também. E eu passo a citar: ao fazer da África e do negro motivo, cenário e tema literário, colocando-se por isso no centro de um relativismo quase sempre precário, a literatura colonial ameaçou a estabilidade e a coesão da ordem estético-literária dominante, estendendo apesar de todos os seus limites. E mais à frente, não só perturbou o cânon, como, por tudo isso, estabeleceu a ponte para a emergência de uma literatura nacional moçambicana. Ou seja, assume que esta literatura é, por mais que fosse criada a partir de um ideário português para as colónias, acaba por se tornar ela própria acaba por assumir ela própria a sua identidade. Não só assume a sua identidade, como ela tem uma importância para a emergência da nossa literatura. Porque há pouco tempo referi-me ao caso da Noémia de Souza, quando ela diz nos anos 40, quando ela começa a escrever, nessa entrevista ao Michel Aban, eu comecei a escrever para contrariar aquilo que os outros escreviam. Essa ideia de negar o imaginário da literatura colonial é uma ideia fundacional. É uma ideia... Por outro lado, a literatura colonial ela tem uma evolução, e eu falo isso no meu trabalho. Portanto, nós temos dividir em 3 fases, basicamente. Que é uma primeira fase, que é uma fase de deslumbramento, que eu chamo de fase exótica, e que, em que claramente, vou usar esta palavra, mas ela é discutível. Há uma espécie até de uma certa inocência. É curioso que o próprio Eduardo Lourenço, em algum momento, diz que o colonialismo português foi inocente, sem retirar, obviamente, a gravidade daquilo que aconteceu nos nossos países. Então, há uma primeira fase, que é claramente uma fase que é instigada, como diz muito bem o António, ela tem um grande impulso do Estado Novo. Então, temos esta primeira fase, o século XX, que é claramente uma fase de deslumbramento em relação à África, em relação aos africanos, em relação aos negros, né? E depois temos um segundo momento, e são os anos 20, 30 e 40, temos um segundo momento, já também por estímulo da própria ideário do Estado Novo, que é uma fase que eu considero uma fase doutrinária, que talvez seja uma fase muito mais fraca em termos estéticos, mas muito forte em termos ideológicos, né? Em que claramente todo o processo de representação parece obedecer a uma cartilha que tem a ver exatamente com a hegemonia portuguesa, neste caso respaldada pelo Estado Novo. E depois temos uma terceira fase, que é nos anos 60 e 70, que resultam quer de razões intrínsecas, portanto, há uma série de movimentos literários que nós conhecemos
no início do século XX, o modernismo, o futurismo, o surrealismo, que vão obviamente ter um impacto, o próprio neorrealismo, vão ter um impacto no desenvolvimento desta literatura. E ela, nos anos 60, já mostra uma maturidade, né? Já mostra inclusivamente toda uma problemática em que as outras duas fases ficam claramente superadas. Para já, nós temos, no caso do romance, a maior parte das histórias, nesta fase, acontecem na cidade. Portanto, é uma literatura que nós poderemos considerar já cosmopolítica, com as problemáticas da cidade, porque ela exatamente é uma literatura que se abre, porque quando nós olhamos para o passado, ela está muito fechada sobre si própria, sobre a missão de que os portugueses se consideravam imbuídos, e esta fase já apresenta uma série de problemáticas que é verdade que os autores não perdem a sua identidade. Esta questão do hiperidentidade, que eu acho muito feliz, esta colocação do Eduardo Lourenço, eles não perdem de forma nenhuma, mantêm-se, e alguns desafiam inclusivamente o salazarismo. E isto é uma questão importante para fazer a distinção, é que ser anti-Salazar não significa necessariamente negar o colonialismo. Eu penso que é a grande contradição em que muitos intelectuais até hoje vivem em Portugal, né? A importância atual desta literatura. Quando o livro saiu, na altura, não teve a recepção que teve, para mim era um facto consumado. É verdade que em 2015 o Brasil fez uma edição do livro, que teve muita recepção, sobretudo nos meios universitários, né? E é aí onde eu penso que o livro tem hoje muita atualidade por aquilo que está acontecendo na Europa e aquilo que está acontecendo no mundo, que é no fundo aquilo que é a essência da literatura colonial, que é a negação do outro. E o que eu penso é que nós hoje vivemos um grande desafio, que é a questão da relação com o outro. Então, se há algum mérito que esse trabalho possa ter, é exatamente de levantar essa questão, como é que os esquemas representacionais funcionam para criar o outro, para subverter o outro, para diminuir o outro e para negar o outro em todo aquilo que é a sua grande integridade. Nós sabemos que vários autores, ocorre muito o Levinas, que pegou muito nesta questão da alteridade, em que ele mostra que, de facto, uma das maiores prioridades que nós temos hoje é a nossa responsabilidade em relação ao outro. E o que nós vemos no mundo, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista ideológico, quer do ponto de vista racial, quer do ponto de vista cultural, o que nós vemos, de facto, é excesso da negação do outro. É como se o mundo tivesse regredido, é como se nós... e é outra questão importante da literatura colonial, e eu insisto até que ela devia ser ensinada nas escolas. É verdade que isto é um problema, quando hoje nas escolas, estou a falar em Portugal, estão a tirar o Saramago, estão a tirar o próprio Camões, etc, etc. Até que ponto terá? Mas era muito importante, porque eu julgo que um dos grandes desafios que a nossa contemporaneidade tem é exatamente esta questão da diferença, de lidar com o outro. E nós em África, é sobretudo do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, em que a negação daquilo que pensa diferente é uma espécie de um karma, uma espécie de uma marca, enquanto que no Ocidente, onde nós temos democracias extremamente evoluídas, chega a ser surpreendente como é que subsistem, né, todos esses aspectos que a literatura colonial nos ofereceu a exuberância, numa época que nós considerávamos fechada, mas pelo contrário, nós vemos que o dia a dia mostra-nos todo o imaginário que presidiu as representações da literatura colonial, afinal, infelizmente, subsiste. Francisco, muito obrigado. Quero agradecer-lhe ter estado aqui neste podcast. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por esta entrevista. Foi um prazer. Eu que agradeço. Bem, estamos quase a chegar ao fim deste episódio na Terra dos Cacos, mas não podemos dar por concluído sem deixarmos aqui as nossas sugestões. Professora, que nos trouxe desta vez para recomendar a quem nos escuta? Bom, eu trago um evento, acho que este é o último evento sobre a moçambicana falecida em Portugal. Portanto, o último que eu vou referir aqui, porque vai haver no próximo dia 22 de maio, na Casa das Artes, em Coimbra, uma conferência com o título Pós-Colonialismos e Cidadania Global, e vai ser uma espécie de homenagem a Maria Paula Menezes,
que é organizada pelos colegas, pelos estudantes. E acho que vai ser um momento muito importante, de novo, para recordar a sua obra, mas também para refletir sobre o tipo de espaço de reflexão intelectual que esta moçambicana conseguiu produzir, criar na companhia de vários outros colegas em Portugal. Então, quem estiver interessado neste tipo de coisas, acho que, e não tiver nada assim importante a fazer, no dia 22 de maio, entre as 14 e as 17 horas, Casa das Artes. Eu, pelo meu lado, venho falar da nova coleção da Editorial Caminho, destinada a publicar literatura contemporânea traduzida de autores atuais de geografias emergentes e pouco publicados em Portugal. Isto são palavras da editora. A coleção chama-se Cruzeiro do Sul e os 2 primeiros livros são de autores africanos. O primeiro é Em Busca, do egípcio Naguib Mahfouz, e o outro é Um Grão de Trigo, do queniano Ngugi wa Thiong'o. Portanto, são 2 obras interessantíssimas para inaugurar uma coleção e acho que vale a pena espreitá-las. E com as nossas sugestões vamos encerrando este episódio. Agradecemos por estar a ouvir-nos desse lado e despedimos até daqui a 15 dias. Não esquecendo que para a semana, também na quarta-feira, em vez do podcast, há nova crónica da professora Elísio Macamo nas páginas do Público. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um abraço. Até à próxima. Outro abraço. Obrigado.